Oi pessoal, meu nome é Theo aqui do Instituto Mi. Eu fiz um desenho aqui e eu vou tentar explicar de uma maneira metafórica, né, a tal da cura, né, que a ayahuasca proporciona, né, no campo mental, tá? Vou falar da parte mental. Eu fiz esse desenho aqui para dar uma ilustrada. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender muita coisa, vai fazer muito sentido para você, né? Então aqui eu fiz um desenho que essa parte aqui eu vou chamar que seria o nosso subconsciente, vamos supor, né? O nosso cérebro lá dentro da cabeça, né? A parte subconsciente. E aqui esse desenho é o nosso racional, seria a sala de controle, vamos dizer assim. Então, até o final do vídeo você vai entender como a ayahuasca desbloqueia, né, o teu subconsciente, né, te destravando, né, na minha visão, né, que eu estudo regressão, hipnoterapia, então é o meu entendimento sobre isso, não é a verdade, eu vou explicar de uma maneira metafórica. Você precisa entender que o teu cérebro, né, você aí parado, olhando para o teto, sem pensar em nada, né, o teu cérebro, ele é um dos órgãos que mais gasta energia no teu corpo e ele gasta de 20 a 25% de toda a energia do alimento que você ingere sem pensar em nada, paradinho olhando para o teto. Então pensar gasta, por isso que a nossa mente ela automatiza tudo. Então o nosso cérebro ele vai armazenando, então queira ou não queira, tem as coisas espirituais e tem também o teu mental que te bloqueia muito através das emoções armazenadas no teu inconsciente. E você tem que entender que esse corpo que a gente habita, né, é um mamífero emocional, né? O nosso corpo, o corpo humano é de um mamífero emocional, né? Um ser emocional. E a gente traz na genética esse corpo ele tem uma inteligência que a ciência consegue metrificar aí de uns 350 milhões de anos, mais ou menos. Então, queira ou não queira, essa herança genética que vem desse corpo, né? A gente habita esse corpo aqui, só que esse corpo ele tem um aprendizado de como sobreviver. E esse corpo não foi feito para a gente viver na cidade, né? Foi feito para a gente viver na floresta. Então, o nosso natural seria sempre ficar prestando atenção lá fora, porque se a gente não prestar atenção lá fora, para a nossa mente é como se o tigre vai comer a gente, entendeu? Então, o nosso natural é sempre prestar atenção lá fora. E para você entender como esse teu subconsciente funciona, eu quero que você imagine que você está aí cuidando de uma criança. Você está aí mexendo no teu celular e tem uma criança ali brincando, você está cuidando dela. Enquanto a criança está brincando, você está mexendo no teu celular e você está registrando tudo que a criança está fazendo. Só que você só vai dar atenção para a criança se ela for ir colocar um dedo na tomada, se ela for ir para o meio da estrada. Por que você... Aí toda a situação que a criança levantar de onde ela está brincando e ela ir em algum lugar fazer algo que vá gerar dor, você vai na hora parar de fazer o que você está fazendo e vai lá cuidar daquela criança. Então, a tua mente, o teu subconsciente é a mesma coisa. Desde que você mergulha na barriga da tua mãe, a tua mente registra tudo. Enquanto estiver na barriga, vai registrar tudo através dos sentidos da mãe. Então, a gente tem uma parte no nosso cérebro, que é aqui na frente, aqui, que é na testa, aqui, né, o que é o córtex pré-frontal. Essa parte ela se forma aos 5 anos de idade, mais ou menos até nesse período aqui. Até os 5 a 7 anos se forma o córtex pré-frontal. Ele se forma dos 5 aos 7 e amadurece aos 20. Mais ou menos, segundo a neurociência. O córtex pré-frontal, a gente pode chamar ele de mestre de cerimônia. Ele vai juntar, quando ele está formado, ele junta o cheiro, o paladar. Como você está aí vendo o vídeo agora, assistindo o vídeo, você está sentindo um cheiro nesse ambiente, você está sentindo um frio, você está tendo uma imagem, está tendo um áudio, né, entrando pelo teu ouvido, né? Então,
A tua mente vai registrando tudo. O córtex, ele faz o quê? Ele junta todas essas informações que entram através dos 5 sentidos e forma uma memória. Então, dos 5 em diante, a gente lembra de muita coisa. E dos 5 para trás, a gente não lembra porque o córtex não está formado. Mas isso não quer dizer que a tua mente não registrou tudo o que você passou desde a barriga da mãe. Por isso que numa regressão ou quando você toma o chá da ayahuasca, às vezes você vai lá para a barriga da tua mãe e entende várias coisas. Então a sua mente, ela registra tudo no teu subconsciente, só que ela presta atenção aonde dói. Por isso que você lembra de uma surra da infância e não lembra de uma festa de aniversário maravilhosa. Assim como você, quando estava cuidando da criança, você ficava prestando aonde dói, a tua mente presta atenção aonde gera dor, ela registra tudo e vai automatizando tudo, né? Com o intuito de poupar energia e propagar a tua vida por mais tempo. Agora eu quero que você imagine o João. O João, vamos usar o João como uma pessoa hipotética, mas eu quero que você se imagine para você entender. Imagina que o João está aqui hoje, né? Ele está vivendo o dia de hoje, ele tem 50 anos e 1 dia de vida. O João está na sala de controle, vivendo o dia de hoje, absorvendo todas as informações, né, que ele vai vivendo no dia a dia. Então, o papel dele é perceber lá fora, através dos olhos, através dos 5 sentidos, né? Perceber lá fora através dos sentidos. Esse é o papel do João aqui no racional. Então, esse João, ele vai viver o dia de hoje e ele vai ter toda uma experiência. O João de 50 anos e 1 dia de vida. Amanhã, né, essa noite o João vai dormir e amanhã vai assumir o João do futuro, que seria de 50 anos e 2 dias. E esse João de 50 anos e 1 dia vai ficar aqui dentro. Então tem o João de 1 dia, o João de anteontem e vai indo. É como se dentro de nós, lá dentro da nossa mente, é como se existisse uma legião de nós mesmos. Cada um com a experiência de 1 dia de vida, com o aprendizado de 1 dia de vida, desde a barriga da mãe. Eu vou acelerar o vídeo aqui para acabar rápido isso aqui. Então do zero, tá? Do zero anos lá na barriga da mãe até os 5, vamos dizer assim, até os 5 anos, é o primeiro período. Aqui, como não tem o córtex formado aqui, nesses primeiros 5 anos, a criança, né? Nós, no caso, né? O João aqui, ele é emoção pura. Então, se ele sente fome, ele grita. Se ele tá com a bundinha assada, ele chora. Se não der atenção para ele, ele berra. É explosão emocional o tempo inteiro aqui, ó. Depois, quando o córtex se forma, aí o Joãozinho começa a ter a razão. Então, o Joãozinho, quando ele tem 2 anos de idade, mais ou menos, ele já consegue identificar no rosto do papai e da mamãe se ele está sendo aprovado ou não. Essa percepção sobre a fisionomia do outro, a gente já traz isso na genética. Então a criança, ela olha para o papai, ela imita o papai e olha para a mamãe. E só de olhar no rosto da mãe, a criança já sabe se ela está sendo aprovada ou não. Aí ela imita a mamãe e olha para o papai, vê se o papai aprova ou não. E a criança vai imitando a mãe e o pai e vai virando um somatório dos dois. Vira um somatório da empregada doméstica também, se a criança for cuidada só pela empregada, vai ser muito parecido com a empregada na personalidade. O vovô, a vovó, os cuidadores, principalmente os pais. Do 0 aos 5 anos de idade, forma aquilo que a gente ouve falar muito na área de terapia sobre a nossa criança interior. Essa nossa criança, ela se forma até os 5 anos de idade. Essa criança seria
O teu inconsciente, o teu subconsciente é uma criança de 5 anos, não tem certo e errado. E essa criança, ela te derruba lá do controle. Como que ela faz isso? Ela faz isso através das emoções. Agora eu vou dar um exemplo clássico, tá? Que eu já atendi. Imagina assim, ó, um exemplo que eu já atendi, tá? A pessoa, vamos supor que o Joãozinho, a mãe dele foi para o hospital para ganhar e a mãe dele estava lá a mãe dele falou pro pai dele que estava grávida. O pai, na hora, falou assim para a mãe: "Bah, agora você não era hora, a gente não tem dinheiro, a gente estava construindo a casa, não era hora de engravidar aqui. Agora eu não falei para te se cuidar." A mãe, quando foi dar a notícia pro pai, a mãe foi dar a notícia feliz. O pai, né, ficou desesperado por causa das condições financeiras. A mãe se sentiu mal, rejeitado. O João, lá na barriga, sentiu toda a rejeição por parte do pai. Então é como se o João, de 4 dias na barriga, se sentiu rejeitado. Lembra que eu falei que a mente registra tudo? Presta atenção aonde dói. Então é como se, por causa do impacto emocional, o Joãozinho de 4 dias lá dentro da barriga da mãe ficou maior que os outros. Aí o Joãozinho, quando a mãe foi para o hospital, a mãe estava lá na entrada do hospital, o João estourou a bolsa e a mãe demorou para ser atendida, né? E a mãe morreu de medo de perder o Joãozinho. A mãe sentiu todo um desconforto. Aí o Joãozinho tá lá na barriga, sente toda aquela coisa ruim de novo. Essa situação reforça essa. Depois o Joãozinho nasce, né, fica em casa, tudo, a mãe trabalha e daí a mãe é obrigada a cuidar da casa, tem outros filhos e tal, daí a mãe não tem muito tempo, o Joãozinho chora lá no berço, a mamãe não vem, de novo ele se sente rejeitado, abandonado, a minha mãe não vem me ver. Essa situação reforça essa. Em vários momentos até aqui a mãe deu amor para ele, só que a mente presta atenção aonde dói e começa a se criar uma dor de rejeição junto com o abandono. Aí o Joãozinho começa a ir pro colégio. Aí o Joãozinho tá lá brincando com as crianças lá saem e vão brincar no canto da sala e deixa o Joãozinho lá sozinho. O Joãozinho olha e ele pensa: por que todo mundo foi para lá e me deixou aqui sozinho? De novo, rejeição e abandono. Essa situação reforça essa que vai reforçando as outras, como se vai ficando ao quadrado, ao cubo e vai se criando no inconsciente da pessoa uma dor de rejeição. E a mente, como ela automatiza tudo, automatiza o sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição automatizado na mente da pessoa impede ela de perceber o amor dos pais, faz com que ela se sinta rejeitada o tempo inteiro. Lá no colégio, com 7 anos, o Joãozinho gostou de uma menina e a menina não gostou dele. Rejeição de novo. Lá com 8 anos, Joãozinho tinha um amigo que era muito legal. E daí o que acontece? O Joãozinho, esse amigo, falou mal do Joãozinho. De novo, o Joãozinho se sentiu rejeitado de novo. Aos 17 anos, o Joãozinho namorou com uma menina e a menina não quis mais ficar com ele, trocou ele por outro rapaz. Rejeição e abandono de novo. Vocês viram que está se criando dentro do João uma dor de rejeição. Então ele se sentiu assim ali, aqui, ali, e provavelmente ele se sente rejeitado em várias outras situações na vida dele. Quando a pessoa carrega uma dor assim de rejeição, de abandono, é como se aquela criança lá embaixo lá faz a pessoa, o teu inconsciente, o teu subconsciente faz você se enfiar em situações, fazer escolhas na vida onde no final de cada situação a pessoa acaba vivendo um ciclo repetitivo onde a pessoa se sente rejeitada e abandonada o tempo todo.
é a tia que gosta mais do meu primo e gosta menos de mim, é a mãe que gosta mais do meu irmão do que de mim, a mãe dá mais atenção para o meu irmão e por aí vai. Esse sentimento de rejeição está presente na vida dele o tempo inteiro, em todas as áreas. Mas o Joãozinho viveu a vida dele, o Joãozinho está casado, né? Entendeu? Ele está casado. A mulher dele é um amor de pessoa. Ela faz tudo para ele, faz a comidinha na mesa, faz tudo que passa a roupa dele. Ela é aquela mulher assim que, nossa, que só falta ser uma mãe para ele, tá? Mas lá no final do dia ele pediu para ela, por exemplo, trazer uma cerveja lá da geladeira e ela não trouxe a cerveja. Ela pode ter feito o dia, tudo para ele durante o dia. Agora imagina, tá o João aqui com 50 anos de idade, ele tá lá no sofá vendo a televisão e ele pediu para ela trazer uma cerveja para ele. E ela disse assim, eu não vou lá buscar a cerveja, vai você. O Joãozinho tá ali vendo a televisão, né? E tá vendo a mulher dele, ele tá aqui, ó, prestando atenção no que está acontecendo ali na casa dele. Aí ele pergunta, quando ele se pergunta, sabe quando a mulher dele mandou ele ir buscar a cerveja? Ele olha, ele pensa, por que ela não foi buscar a cerveja para mim? Esse Joãozinho de ontem que tá aqui dentro, metaforicamente falando, tá? É como se esse aqui fala, sabe quando os pensamentos vêm na cabeça da gente? O pensamento vem aqui, ó, vem aqui. E daí a gente está aqui no racional e a gente observa o pensamento que vem de dentro de nós mesmos. E daí esse Joãozinho de ontem, que é um Joãozinho mais velho, com bastante experiência, ele diz assim, ah, não dá bola, né? Ela fez um monte de coisa para você, ela lava a roupa, ela limpou a casa, ela tá cansada. O Joãozinho de anteontem diz assim, tá na hora de tu fazer alguma coisa também, né? Nem dá bola, vai lá buscar a cerveja e tal. O de anteontem diz assim, é porque ela não dá bola não, nem te apega, sabe? Vem os pensamentos positivos, tá? Aqui na mente. Começa a vir de dentro do Joãozinho mesmo e o Joãozinho observa os pensamentos que começam a vir na cabeça dele. Só que essa dor de rejeição aqui, ela é tão grande que é como se tem uma parte lá dentro do Joãozinho que é desse tamanho assim, ó. E isso vem com tanta, sabe assim, ó, quando ela disse, eu não vou buscar cerveja, sabe? A dor da rejeição, né, toca nessa dor aqui e é como se o pensamento negativo vem com muita intensidade e daí vem na cabeça dele assim, eu trabalho o dia inteiro, eu boto dinheiro dentro dessa casa e ela não foi buscar cerveja para mim, onde é que já se viu um negócio desse? E daí começa a vir aqueles pensamentos negativos assim, né, muito doloridos. Por causa daquela dor que a pessoa carrega lá dentro de rejeição, os pensamentos negativos vêm com muita intensidade, vêm num desequilíbrio muito grande que a pessoa não consegue perceber os pensamentos bons e os pensamentos negativos, né? Se a pessoa não tem aquela dor, os pensamentos iam vir os negativos juntos, mas não com a intensidade ao ponto de cegar a pessoa, entendeu? E daí a pessoa acaba percebendo só a parte ruim. Outro exemplo, vamos supor que o Joãozinho, ele é professor. Já estou misturando os casos que eu atendi aqui. O Joãozinho é professor, ele está lá no colégio, e daí dá uma briga lá entre os professores, e daí os professores ficam contra o Joãozinho. O Joãozinho está lá dentro da sala de aula, sozinho, depois da briga, todo mundo saiu, deixaram ele lá sozinho, todo mundo ficou contra ele. Ele está lá sentado na mesa da aula e ele está chorando e sofrendo. E ele fica chorando, chorando, chorando. O que acontece? Essa situação toca nessa dor, ele se sentiu rejeitado. Essa situação toca nessa dor de rejeição. E daí gera um desconforto dentro da pessoa. Então, esse tipo de situação é dentro de casa com a esposa, é no trabalho, todas as situações que vão acontecendo no dia a dia, sabe, fazem o Joãozinho olhar lá para trás. Então vira um ciclo na vida da pessoa, onde a pessoa é um ciclo que
gira e o Joãozinho cai na mesma valeta, se sente rejeitado e abandonado. O ciclo gira, o Joãozinho cai na mesma valeta, se sente rejeitado e abandonado. E esse ciclo vai se repetindo na vida do Joãozinho o tempo inteiro. Ele se sente assim no trabalho, ele se sente assim no relacionamento, ele se sente assim nas amizades. Aí essa rejeição e a dor de abandono gera uma pessoa ciumenta, porque daí a pessoa fica com medo de ser abandonado, daí exige do parceiro o tempo inteiro. Então, quando a gente toma o chá da ayahuasca e para de prestar atenção lá fora, que a gente fecha os olhos, né? Quando você fecha os olhos, você olha para dentro e você começa a observar os sentimentos que vêm. Você começa a sentir o teu corpo, começa a observar os pensamentos que vêm de dentro. E daí o Joãozinho começa a sentir uma coisa ruim. E daí é como se ele sente essa dor de rejeição e a medicina vai mostrando para ele, a medicina ou o espírito da ayahuasca, como você quiser dizer, né? Vai mostrando para eles de várias e várias vezes que ele se sente rejeitado. E daí a medida... Só que isso aqui, ó, é muito dolorido de ele sentir isso aqui. Não é fácil para quem tem esse tipo de dor carregando ali dentro. Então, a pessoa que carrega uma dor de rejeição ou de abandono na infância, por exemplo, os pais trabalhavam muito, não tinham muito tempo para dar atenção, a criança ficava na creche o dia inteiro ou na escola o dia inteiro e a criança sentia muita falta dos pais, né? O sentimento de abandono e o da rejeição faz com que a pessoa... Vamos supor, para você entender quando vem uma memória na ayahuasca, é muito fácil de você entender e para interpretar você tem que pensar como uma criança. Se você pensar como uma criança, você vai interpretar certinho aquilo que a medicina está te trazendo. Uma criança que se sentiu rejeitada no útero, para você entender, tem que pensar assim... Lá no útero eu me senti rejeitado porque o meu pai não queria por causa que ele não tinha dinheiro naquele momento. Quando eu apareci, eu causei desconforto para o meu pai e para minha mãe. Não era para mim ter vindo. Quando não é para mim vir, não é para mim viver. Aí gera um não merecimento de eu não mereço viver, eu não mereço... ter dinheiro, eu não posso, quando eu apareço, tá? Quando eu apareço, eu causo dor nos meus pais. Aí quando a pessoa vai crescer financeiramente, crescer profissionalmente, se expressar, essa emoção aqui vem com tudo e te derruba do controle e faz você... Não, é como se na hora que você vai subir no palco para falar, vem um negócio e o coração acelera e você não consegue, você sente uma dificuldade muito grande. Quando o Joãozinho toma o chá, ele mergulha nisso aqui, ele está sentindo uma coisa ruim, aí o Joãozinho abre o olho no ritual, ele não quer olhar, e eu quero que passe isso, eu não aguento olhar isso, a pessoa começa a resistir, começa a ter uma peia, a pessoa me chama, por exemplo, né, durante o ritual, e pergunta, o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma coisa ruim. Aí eu digo para a pessoa, fecha os olhos, e daí eu falo no ouvido da pessoa, isso aí sempre teve aí dentro. Só que você fugiu a tua vida inteira, mas hoje você vai entender o porquê que você se sente assim dessa maneira. Se eu disser para você que eu te entendo, eu não te entendo, porque eu não vivi o que você viveu. Só você sabe o que você passou. Mas fecha os olhos e enfrenta isso aí que você vai entender. Pergunta por que você está sentindo isso, o que isso causa na tua vida, né? Eu instruo a pessoa a perguntar e solto ela para ela perguntar. Só que quanto mais ela pergunta, mais ela olha para dentro, mais ela mergulha nesse sentimento para entender e descarregar ele através do choro, aí as limpezas, né? E daí, o que acontece? Pelo fato de ele ter uma dor de rejeição, ele faz escolhas inconscientes, onde ele se enfia inconscientemente em situações onde ele se sente rejeitado e abandonado o tempo inteiro. Então ele escolhe amigos que não dão valor para ele,
É como se ao redor dele está cheio de amigos que não dão valor para ele, que sempre que ele precisa desses amigos, esses amigos não estão lá, ou esses amigos sempre trocam ele por outras situações e ele se sente rejeitado o tempo inteiro por essas pessoas que estão ao redor dele. Quando ele toma o chá, mergulha nisso ou faz qualquer outro tipo de terapia que promova esse olhar para dentro e sentir essas emoções aqui. Não precisa ser só na medicina da ayahuasca, tem vários tipos de terapia que vai fazer você olhar para isso. Quando a pessoa entende esse sentimento, ressignifica, retrabalha, na medicina da ayahuasca, o que vai acontecer? Ele vai enxergar isso, vai sentir. Se ele na hora ele perguntar, a ayahuasca vai fazer isso aqui, ó. Ela vai pegar, vai botar a mãe contando pro pai, vai trazer a memória certinho da mãe contando pro pai, o pai, né? E ele lá dentro da barriga, vendo e sentindo toda aquela rejeição. Só que daí a medicina vai fazer ele sentir e entender o porquê que o pai estava apavorado, o porquê que a mãe se sentiu daquele jeito. A medicina vai mostrar todas as outras situações onde o pai e a mãe amaram ele, demonstraram amor, né? Entendeu? Vai fazer ele olhar para essa situação de vários ângulos diferentes e vai fazer ele reinterpretar isso aqui durante o processo, tá? Vai ser na marra isso. Quem toma o chá sabe como é que funciona. Vai fazer ele reinterpretar, ele vai transmutar toda essa energia e vai descarregar isso para fora. Automaticamente, essa dor de rejeição, que era uma parte dele que estava lá dentro, né? Ela fica menor, assim, ó. É como se ela ficasse do tamanho das outras. Aí essa dor de rejeição não vem mais. Automaticamente, todos esses amigos que não davam valor para ele, né? Todos esses amigos que não davam valor para ele vão sumir da vida dele. Ele vai perder a conexão com essa galera. E ele vai fazer novas amizades, porque muda. Quando a pessoa trata as dores internas, eleva a frequência, eleva a vibração. Só um adendo aqui, uma pessoa que carrega uma dor de abandono e de rejeição, ela tem uma dificuldade muito grande de dizer não para as pessoas, né? Ela acaba fazendo tudo para os outros, por causa do medo porque lá dentro tem uma criança que tem medo de ser rejeitado. Aí ela fica tentando agradar todo mundo à sua volta, né? E acaba se desrespeitando à torta e à direito. Agora olha o que aconteceu com o Joãozinho. Sabe quando ele estava lá na escola, que ele ficou sozinho lá dentro do colégio, que todos os professores deixaram ele de lado? O Joãozinho falou assim para mim: ô Theo, eu sou lá da igreja, eu faço oração, eu faço um monte de trabalho lá dentro da igreja. Eu nunca pensei em me matar na minha vida. Só que quando eu fiquei sozinho lá dentro da sala de aula, chorando, sofrendo, porque ele estava, aquela situação tocou aqui na dor da rejeição e ele ficou muito para baixo, né? Sofreu tudo e tal. Nesse momento ele disse que começou a vir vários pensamentos suicidas na cabeça dele. Ele disse assim: eu nunca pensei em me matar na minha vida. E começou a vir pensamentos assim: acaba com essa palhaçada, tira a tua vida, sabe? Começou a vir vários pensamentos na mente dele, que ele disse: eu nunca pensei em me matar na minha vida. Agora eu nunca vi tanto pensamento suicida que veio na minha cabeça. Aí agora eu vou entrar numa parte, assim, vou usar a explicação do kardecismo, tá? Eu recomendo aí, quem não assistiu, assiste o filme do Nosso Lar, o momento em que o André Luiz vem visitar a mulher dele, né, depois de desencarnado. Quando ele chega lá na casa dele, que ele vê que a mulher dele está casada com outro, ele sente uma raiva tão grande, né, que ele vai para o umbral direto, na hora. Então a doutrina kardecista, né, eu estou colocando aqui em andares, né, do 1 ao 11, que seriam 11 dimensões, né? Não é uma em cima da outra, isso aqui seria frequência, no caso, né? Você, que nem o Hélio Couto fala,
A única defesa que você tem é a tua vibração. Se você olhar lá a escala de Hawkins, né, na internet, então se você olhar ali na escala de Hawkins que eu coloquei aqui na tela, você vai ver que a emoção que mais te trava na vida é a vergonha e a culpa. Por isso a importância de você liberar essas situações que você guarda no teu inconsciente. Você vai ver as emoções e a frequência delas, né? Então, quando você carrega essas dores no teu inconsciente, você vive situações no teu dia a dia que tocam nessas dores que tem dentro do teu subconsciente, automaticamente baixa a tua vibração. Então, daí eles falam que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dimensão seriam as zonas umbralinas, né? E eles falam que o mundo material, a gente está encarnado aqui entre a terceira e a quarta. Então, conforme a sua vibração, ou você baixa a frequência ou você sobe a frequência. Então, quando você entra dentro de uma igreja e eles começam a cantar, a fazer louvores, orações e cânticos, né? Eles vão elevando a vibração e você sente a paz. Você eleva a tua vibração e se conecta com dimensões superiores. O problema é que quando você sai lá de dentro da igreja, você não consegue manter aquela frequência o tempo inteiro. Então, quando o Joãozinho estava lá dentro da sala de aula, que ele viveu toda aquela situação, que tocou naquela dor de rejeição dele, que ele ficou lá chorando e sofrendo, ele baixou a vibração dele. É como se ele sumisse daqui agora e aparecesse lá embaixo no umbral. E todos aqueles espíritos obsessores começam a enxergar ele e começam a sugestionar ele com pensamentos suicidas. Então, à medida que você vai fazendo terapia, vai olhando para esse teu subconsciente, para tudo que tem armazenado dentro de você, as emoções, porque você vai vivendo situações, a gente é doutrinado que a gente tem que ser forte, que a gente não pode demonstrar fraqueza, que terapia é para fraco. E daí a gente vai aguentando no osso do peito, né? E daí imagina, por exemplo, situações aí, por exemplo, que eu fiz regressão numa pessoa com depressão, né? Lá na infância, o pai e a mãe bêbado brigando, se matando dentro de casa, a mãe apanhando e ele não conseguia defender a mãe. A criança se sentia incapaz. Depois, aos 6 anos, aos 7 anos, e foi indo até os 16, 17 anos, né? Até o pai falecer, o pai vivia bêbado brigando, entendeu? Então, a pessoa hoje tá lá, é bem de vida, tem um casamento dos sonhos, tem tudo, né, para ser feliz, tem uma empresa, tem dinheiro, tem tudo, só que a pessoa tem depressão, fobia, é como se esse copo d'água vai enchendo e começa a transbordar, depressão, ansiedade, aí são vários os sintomas, desequilibra o corpo, desenvolve doenças. Por isso que eu digo, você vai num ritual de ayahuasca, se você fechar os olhos, você olha para dentro. Se você abrir os olhos, você vai olhar para fora. Tem vez que você está tão na força que mesmo de olho aberto não adianta você estar enxergando tudo as tuas coisas, né? Mas se você fechar os olhos, respirar, você vai mergulhar para isso aqui, dentro disso aqui, vai enxergar tudo que você viveu, tudo que você carrega e você vai entendendo por que você se sente assim e vai ressignificando, vai reinterpretando e vai transmutando essa energia, vai elevando a tua vibração. Se você, pelo menos aqui, a percepção que eu tenho, né? A pessoa consagra 5, 6 vezes, a pessoa limpa mais da metade, limpa praticamente todo esse peso que a pessoa carrega no inconsciente. Só que tem pessoas que vão em lugares consagrar a medicina que eles ficam olhando para a fogueira, eles ficam olhando para o cara que está trabalhando, eles ficam olhando para fora o tempo inteiro. Aí vira uma fuga, ele não olha para dentro, ele não enxerga onde ele está errando, ele não repensa as atitudes, ele não descarrega as emoções que ele carrega no inconsciente. Aí tem pessoas, por exemplo, que tomam o chá da ayahuasca
15 vezes para tratar uma depressão. Só que se a pessoa tomar 5 vezes, fechar o olho, olhar para dentro, observar os pensamentos que começam a vir aqui, ó, na mente, os sentimentos, as sensações, e ir perguntando e mergulhando para dentro nessas sensações, entendendo e transmutando tudo isso, em 5 sessões pode ser que a pessoa resolva uma depressão. Só que se a pessoa ficar olhando para fora, não muda. Porque todo esse aprendizado aqui, ó, porque a tua mente foi aprendendo e foi automatizando. Então, do mesmo jeito que lá com 18 anos você aprendeu a dirigir ali, dos 18 a 18 anos ali você aprendeu a dirigir, é como se tem vários Joãozinho aqui dentro que eles aprenderam a dirigir. Então, essa parte da tua mente é a parte que assume o volante quando você dirige. Então o Joãozinho ele vai dirigindo o carro e ele vai conversando com a esposa no banco do carona. Ele está prestando atenção na esposa e a mente dele, o corpo dele está dirigindo o carro no automático. Então quando a gente olha para uma pessoa e diz, aquela pessoa tem 2 caras. Ela não tem 2 caras, ela tem 1000. Quando ela é mãe, ela assume uma máscara. Quando ela está com os amigos, ela vira amiga. Quando ela está com os pais, ela é filha. Outra máscara. Quando ela está no trabalho, ela é empregada. Outra máscara. Quando ela está namorando, ela é namorada. Quando ela casa, ela vira esposa, esposo. E como é que é ser esposo? E ser esposo ou ser esposa? É a construção de tudo que você viveu, que forma uma parte em você, a tua mente automatizou. Como é que é ser esposa? Já aprendi. Ela aprende e automatiza. Aí você está namorando, você é uma pessoa. Quando você casa, você vira outra pessoa. Como é que é ser esposa? Como é que é ser marido? É o somatório de tudo que a tua mente foi aprendendo, principalmente lá da infância. Aí quando você percebe, você está fazendo as mesmas coisas que o teu pai fazia, que a tua mãe fazia no relacionamento deles. Ou os cuidadores. E daí se você guarda mágoa porque o teu pai tratava a tua mãe assim, assim, assado, provavelmente toda essa raiva que você guardou lá na infância faz com que você repita aquele padrão hoje. Quando você olha para dentro e bota toda essa mágoa que você tem em relação ao teu pai, na forma como ele tratava a tua mãe, você bota essa mágoa para fora, você deixa de ser igual ao pai. Ou também acontece muito de a pessoa arrumar um marido igual ao pai ou igual à mãe. Se você parar para olhar, o teu parceiro afetivo ou a parceira tem muito dos teus pais ali. Então, quando você toma o chá da ayahuasca, você tem a oportunidade de olhar, é como se ela te espelhe e você olha para tudo isso. Então, uma pessoa velha não é uma pessoa velha, ela só é mais do que ela sempre foi, é uma construção. E essa construção toda aqui, ó, para hoje o Joãozinho com 50 anos ser quem ele é, a mente dele gastou muita energia para formar toda essa personalidade. Quando o Joãozinho começa a olhar para dentro e ele começa a mudar todo esse entendimento, muda as reações dele, há uma desconstrução de si mesmo, que seria a desconstrução do próprio ego. E o próprio ego é você. Você é esse somatório aqui, ó, de tudo que você viveu. Se você não olha para esse somatório, você vai viver mais do mesmo o tempo inteiro. É como se você vive a vida, pode ter uma Ferrari, só que a percepção é sempre a mesma. O sentimento é sempre o mesmo. E esse se auto-observar, se desconstruir, há um gasto de energia. A tua mente sempre vai tentar fugir disso. Por isso que no ritual a pessoa tem que ser forte para
se enfrentar e aceitar o que a medicina está trazendo, porque o que a medicina está trazendo é a espiritualidade, os teus guias, os teus mentores e a espiritualidade da egrégora da casa está trazendo ali situações para você se olhar, para você se corrigir. Quanto mais você olha para dentro e se corrige, né, mais você vai agindo de uma forma onde você corrige os seus erros e tem um aproveitamento muito maior dessa encarnação, se corrigindo e se melhorando. Aí tem aquele que vai dizer assim, eu não quero saber de olhar para isso, eu vou viver a vida, eu não quero saber. Quando você desencarna, né, que você sai do teu corpinho, tudo isso aqui, se você é um espírito elevado, você ao desencarnar, você já conscientiza sobre toda essa vida que você levou. Você olha para essa vida como num espelho. Tudo isso que você não quis olhar a vida inteira, você vai olhar numa vez só quando desencarna. Se você não tem elevação para isso, os guias vêm e espelham a vida que você levou e você conscientiza tudo numa vez só. Aí vamos supor que você viveu a vida repetindo os padrões do teu pai, da tua mãe com o teu filho, com a tua esposa, e daí você ficou a vida inteira no automático machucando as pessoas que você mais amava. Quando você desencarna e enxerga isso, o sofrimento e o arrependimento é tão grande que a tua vibração baixa e você não tem, você engalha no umbral até largar todo aquele sentimento, o peso que você carregou, o peso emocional que você carregou no teu inconsciente. O sofrimento é muito grande, a vibração baixa, não tem como você habitar dimensões, né, frequências energéticas mais elevadas se você carrega um monte de peso. Então você tem que entender que quando você era uma criança, só uma criança, se eu te desse um toco de pau, virava um carrinho, virava uma boneca. Entende? Você via alegria nas poucas coisas, você tinha coragem, você não tinha sentimento de incapacidade, você não via a hora de acordar de manhã, abrir os olhos e viver o dia, brincar, sabe? Quando chegava a noite, você relutava até o último momento porque não queria dormir, queria viver, queria aproveitar o tempo ao máximo com os olhos abertos. Só que daí durante a vida a gente vai vivendo coisas que é como se vai botando uma capa em cima dessa criança, sabe? O pai e a mãe brigando, o pai e a mãe se separando, a perda de alguém querido. E é como se essas situações que a gente vai vivendo vai encapando essa criança que a gente tem aqui dentro. Vai impedindo essa alegria, sabe? Uma separação, alguém que nos machuca. É como se você vai encapando, sabe? E à medida que você toma o chá ou faz qualquer terapia, você vai olhando para essas situações que impedem da tua luz brilhar e você vai tirando um pouco por vez. Não dá para tomar. Você ficou aí 50 anos guardando coisa, né? Porque terapia é para fraco, e daí você vai acumulando. Aí não vai ser 1, 2, 3 chá que você vai resolver tudo isso, entendeu? Você vai levar um tempo. Tem coisas que você guarda no teu inconsciente que são tão pesadas que a medicina vai te trazer lá depois de muito tempo. E um adendo que eu quero fazer aqui é que tem coisas que você nunca vai acessar, por exemplo, tomando chá sozinho em casa. A espiritualidade tem situações que você tem que olhar, coisas que você guarda no teu inconsciente, que a espiritualidade nunca vai trazer se você não tiver um ambiente preparado e bem ancorado com pessoas preparadas. É como se a espiritualidade chega e diz, agora ele está preparado para aquela bucha, e daí eles trazem aquela bucha, aí tu passa uma peia na ayahuasca que dá vontade de nunca mais botar na boca. Só que depois que você entende aquilo e descarrega aquela situação que estava guardada no teu inconsciente, aquilo dá uma leveza, e à medida que você vai tirando isso, você começa a sentir essa alegria que você sentia lá na tua infância
hoje, no teu dia a dia hoje. Quando você tira isso de cima da tua criança, que ela fica livre, tá? Você começa a manifestar essa alegria na tua vida. E aí quando você manifesta essa alegria de volta na tua vida, nada mais, você enxerga a tua luz. Aí os outros podem falar qualquer coisa de você, que é a opinião dos outros, a opinião dos outros é a percepção dele, não condiz com a tua realidade, porque a ayahuasca, ao mesmo tempo que ela vai te mostrando as tuas sombras, vai tirando isso, ela vai mostrando o ser divino que você é. E aí não quer dizer que você vai ficar rico, milionário, nem nada. Simplesmente você vai se olhar no espelho, sabe? Você se olha no espelho, independente de você ter carro, mulher, filho, independente de tudo que a sociedade diz que você tem, que você teria que ter para ser feliz, independente de tudo isso, simplesmente você olha no espelho e gosta do que vê e se sente bem com você mesmo. E a tua vida se torna leve. Depois que você descarregou tudo aquilo que estava lá dentro do teu inconsciente, descarregou os pesos emocionais, aí a medicina vai começar a mostrar para você as pessoas que estão ao teu redor, os ambientes que você frequenta, vai te dando clareza no que você tem que fazer no teu dia a dia. Às vezes tem alguém lá ao teu redor, um familiar que está precisando de ajuda, ou está doente, ou o teu filho está precisando de atenção, a medicina vai te mostrando. E você vai fazendo o que você precisa ser feito. A medicina vai te orientar na tua caminhada aqui. Você tem que compreender que você veio para este planeta para viver esta vida material. Então, a medicina, quando você fecha os olhos e observa o que está vindo para você, aceita, ela vai te dar clareza nesta caminhada. Se você estiver fora da rota, ela vai te apontar os caminhos para você voltar para o teu eixo. Então tem muitas pessoas que vão para o ritual. Eu quero ver outro planeta, eu quero acessar outras dimensões, eu quero fazer viagem astral. O teu espírito sabe fazer viagem astral. Você não veio para cá para ficar viajando. Então, quando a gente ouve falar também de espiritualidade, tá? Imagina que aqui no meio a gente tem aquela ideia de uma hierarquia, um em cima do outro, né? Só que não é um em cima do outro. Imagina que aqui no meio tem uma luz, que seria a criação. Aí não adianta nem tentar explicar isso aqui. Então tem espíritos que estão mais desenvolvidos e estão mais próximos dessa luz. E e outros em menos desenvolvimento, que estão mais distantes. Mas todos são iguais, nenhum é mais do que o outro. Por isso que você via o Cristo dizer que esse aqui, que você tem condições de fazer obras maiores do que as dele, porque ele tinha consciência do ser divino que você é. Então, quando a gente vê ali aquelas dimensões ali, né, que são frequências, e você, por exemplo, você está aqui, né, encarnadinho aqui, né, e daí você está passando por dificuldades e tal, você reza, você chama os teus guias, pede para a espiritualidade te orientar. Imagina que você pede, o teu anjo de guarda vem ali, né? Às vezes para te ajudar, para te orientar, para te trazer uma intuição. Eles não vão fazer o trabalho por você, né? Vem a clareza da caminhada e o que você tem que fazer. Só que às vezes você pede proteção, só que às vezes a tua vibração tá lá embaixo, entendeu? É como se você tem alguém te puxando para dentro para fora da lama, mas você está se enterrando cada vez mais porque você carrega muitas dores internas que baixam a sua vibração. Então essa é uma maneira assim metafórica que eu achei de explicar um pouco do que eu estudo e do que eu estudei, do meu entendimento, né? Que é muito difícil para a gente colocar isso em palavras, né? Também isso não é a verdade absoluta, né?
do meu entendimento que eu consigo expressar, né? Espero aí ter ajudado a você a compreender e trazer consciência da importância que é você tomar o chá e olhar aqui para dentro aqui, ó. Porque se você ficar olhando para a fogueira, você vai ficar vendo salamandra, animal de poder, você vai ficar vendo o cuidador passando ali, às vezes você vê, não é o cuidador, você está vendo, é um caboclo, você está vendo a espiritualidade trabalhando ali no espaço, né? Vai ser lindo, você vai achar, se sentir protegido, se sentir ancorado, você vai se sentir em paz, né? Vai ser lindo de ficar olhando às vezes a espiritualidade, porque às vezes você toma o chá, né, e você abre o teu terceiro olho, só que você olhar ali para fora é bonito de ver, só que não muda nada. A tua vida só muda se você olhar para dentro. Eu vejo pessoas no final do ritual lá, que nem umas criancinhas pequenas assim, ó, um contando pro outro. Só falta dizer assim, eu vi um tigre, tu não viu, sabe? Então, quando você consagra a medicina da ayahuasca, você tem uma oportunidade incrível de se olhar, enxergar onde você erra, enxergar o que está acontecendo à tua volta, na tua vida, e muitas pessoas desperdiçam a oportunidade porque não aguentam olhar para a vida que estão vivendo, as escolhas que estão fazendo. Eu vou parar por aqui, tá? Eu agradeço aí por você que assistiu até aqui, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com alguém, né? Que às vezes vai ajudar a pessoa a ter um pouco de consciência da importância de olhar para dentro. É isso que eu tô tentando colocar para você aqui. Arro